Olá, pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Só esperando a doutora Carla entrar. Boa noite. Olá, olá, boa noite. Hoje a gente vai estar falando sobre estética íntima. Vamos conversar um pouquinho sobre parte de clareamento, preenchimento, ninfoplastia, ampliação de ponto G, falar um pouquinho do capuz clitoriano, que algumas pacientes se incomodam. Então vamos tentar abordar todos esses temas para trazer para vocês aí o máximo de conteúdo. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tô só esperando a Carla. Ah, ela solicitou, já entrou já. Oiê! Oiê! Tava com saudade já. Nem fala, eu também. Quanto tempo que a gente não faz um papo com as amigas, né? Nossa, essa correria do dia a dia faz com que a gente realmente se perca no tempo, né? E não é só o compromisso com o trabalho, tudo, é todas as outras coisas, né? Eu até fui antes dar fazer uma diminuição das minhas olheiras, porque eu não sei você, quem está assistindo aí, mas essas máscaras, as N95, elas empurram a pálpebra inferior para cima. E eu falei, meu, a minha dermatologista tem que dar um jeito nisso aqui, porque tá tudo enrugado e além de tudo parece que tá ficando escuro, né? Não, e ela pesa, parece que baixou a nossa bochecha. Eu também fui fazer a olheira. Tô até com a marquinha Sem aqui, ó. falar nas acnes dessa região. Não sei se é só eu, mas assim, essa região aqui tá. E eu falei para ela, amanhã eu na dermatologista, falei, você vai ter que dar um jeito. Eu já fui já semana passada, já fiz minhas olheiras, porque olha, ninguém tá aguentando. Essa máscara, tudo tá acabando com a gente. A gente não vê a E hora que de bom falar com terminar, você. né? Exatamente. Vou esperar até 8h35 o pessoal entrar pra gente começar a conversar. Porque se a gente Enquanto começa isso, a a gente falar de vai Hã? batendo um papinho. Enquanto isso, eu vou tirar aqui, se faltar a bateria, eu carrego de novo. Enquanto isso, a gente vai batendo um papinho, né? Exatamente. Até porque, né? Às vezes, quando a gente vai começando, tá falando de clareamento agora. Aí lá no final, quando tá falando de preenchimento, alguém quer sair de saber de clareamento, a gente volta. Então vamos esperar mais um minutinho o pessoal entrar e a gente já já começa a falar sobre estética íntima. Já Eu que hoje o vou, assunto é longo. eu vou aproveitar te cortando enquanto que o pessoal está entrando aqui. Eu vou repostar no meu stories hoje. A gente está numa maior campanha aqui. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente teve um tornado na minha região, né? Esse tornado, ele devastou basicamente 4 municípios e alguns outros com menos intensidade. E a gente está trabalhando desde domingo na arrecadação de donativos, né? E famílias inteiras, Cissa, perderam a casa inteira. Sabe o que é perder tudo? Tudo, uma construção de uma vida inteira. Foi realmente muito triste, assim. Muitos são os municípios mais atingidos foram Vargem Bonita, Água Doce, Bicaré e Tangará. E assim, quem não mora aqui não pode doar, mas eu vou deixar uma continha aí que é de Água Doce. Ontem eu fiz um retorno online com uma paciente minha e ela falou que a 100 metros da casa dela os vizinhos ficaram sem nada, né? Nossa. Então, assim, é uma situação bem desesperadora. Então, eu vou deixar aí quem está assistindo a live, quiser contribuir
R$ 10, R$ 20 para ajudar a reconstruir a vida de quem perdeu tudo, às vezes, um trabalho. Muitos agricultores, viu, Cissa? De um trabalho de uma vida inteira, né? Sim. E assim, quem tá aí por perto, né, Carla, de repente consegue ajudar até com outros tipos de mantimentos, né? Para ajudar esse Não. pessoal. Eu fazendo a campanha, um trabalho lindo aí, levando as coisas, ajudando, isso é maravilhoso. Como Então, sempre, hoje o realmente. Giovanni... Aí eu te cortando. Hoje o Giovanni foi lá ajudar abaixo de chuva. Botaram uma lona, mas assim, hoje foi o 6º caminhão cheio. Então, a gente vai fazendo rodízio entre os municípios que estão precisando, né? E é mais mesmo utensílio doméstico e roupa de cama, colchão. Vai começar a chover hoje, vai esfriar muito. Esse pessoal não tem nem onde dormir, né? E sem falar no Covid, né? É, que não acaba nunca. Veio e ficou. Só por Deus. Ai, cara, acho que tá começando agora. Porque senão daqui a Dá. pouco a gente tá falando, não consegue nem falar tudo que perguntaram pra gente. Né? Então tá bom. Pessoal, Você é o dono você é a dona do papo hoje, então você coordena. Tu manda as perguntas aí, a gente vai conversando. joia. Eu meio que selecionei alguns temas principais de estética íntima, porque, assim, é uma área um pouco nova. Antigamente a mulherada nem falava que achava alguma coisa feio na sua perseguida. E daí tinha vergonha de chegar pro médico e falar: eu não gosto disso, nossa, isso é desconfortável, ou a minha vulva tá escura, ou meu pequeno lábio é muito grande. Então, hoje é um assunto meio novo até pra gente, né? Não era uma coisa que se fazia muito anos atrás, então é uma onda nova aí na ginecologia e que é pouquíssimo conhecida. E o que eu queria começar essa live falando é que não tem vulva feia, não tem vulva bonita, não existe padrão estético para vulva. A gente vai trabalhar e tentar melhorar o que incomoda a paciente e nunca buscar um padrão. Porque a vulva até existe um quadro, eu já publiquei, eu sei que a Carla também já publicou no Insta dela. Tem um quadro lá que um cara fez vários moldes, as mulheres sentaram, fizeram um monte de moldes de vulva. E você vai ver que ninguém é igual a ninguém. Então, vulva, vagina não tem padrão. Não existe um padrão estético. Existe o que te agrada. Então, se tem algo que te incomoda, se tem alguma coisa que te deixa desconfortável, com vergonha, ou mesmo que tem algum desconforto naquela região, se você não sentar para conversar, a gente nunca vai conseguir te ajudar. E é para isso que a gente está fazendo a live. Para falar das principais queixas que a paciente tem com relação à estética da vulva e falar algumas soluções também, o que a gente pode estar fazendo para ajudar. Eu acho que a primeira coisa, eu vou tá, porque acho que é uma dúvida mais frequente, é o clareamento, e tiveram várias perguntas sobre ele. Fala um pouquinho de clareamento pra gente, Carla. Então tá. Para quem se destina o clareamento, né? O clareamento, ele é basicamente para aquela pessoa que... Primeiro eu vou mudar um pouco, eu só vou introduzir mais uma coisa. Antigamente, quando se falava em estética íntima, era só labioplastia, né? Só ninfoplastia. Eu saí da residência de gineco fazendo ninfoplastia. Oi, Fábio, minha comadre. Oi. Então, assim, a gente fazia ninfo, que é a redução dos pequenos lábios, que depois nós vamos falar, né? Mas, assim, com o tempo, a mulherada começou a olhar melhor para sua vulva do jeito que olha para sua face, né? Então, eu tenho até um videozinho que eu fiz e que eu falei que as mulheres deveriam comprar um espelhinho, né? E olhar. Então, assim, ó, a quem se destina o clareamento? O clareamento se destina àquela paciente que olha para sua vulva e percebe uma alteração da cor, né, Cissa? Diferente do tom da pele da perna. E o escurecimento da vulva é muito comum com a idade, né? É uma coisa assim que as mulheres, depois dos 40 principalmente, né? Elas vão percebendo, porque ele acontece pela fricção. Então, a fricção da pele com pele naquela região, ela acaba fazendo um escurecimento. As alterações hormonais, né, Cissa? Principalmente as pacientes portadoras de resistência insulínica, de ovário policístico, né? A gestação, os pacientes se incomodam no pós-parto, muitas se incomodam. E elas chegam e dizem assim: ah, doutora, olha só como ficou preta. Eu falei: olha, com o tempo, eu dizia assim, não, com o tempo vai clarear. Não clareia muito, não. Então, a paciente do pós-parto, ela também tem
essa necessidade, às vezes, porque você pode botar um biquíni, né, na praia, e quando você senta, você percebe aquele escurecimento que vai para a região crural, que a gente chama, que é na raiz da coxa, né? Ou um biquíni mais cavado. Então, a depilação, a cera, tudo que traumatiza a vulva, a atividade física com as malhas de academia, né? A fricção da malha nessa região é um causador de escurecimento vulvar. Então, resumindo, a gestação, as alterações hormonais, a fricção. Nós, mulheres modernas, usamos muita calça jeans, né? A gente é habituada a usar calça de material mais grosseiro, então a vestimenta, né? Então, o que tu disse? A depilação. Não sei se é a minha internet. A minha internet deu uma falhada. Eu falei a depilação. O tipo de depilação, cera, gilete. Quanto mais gilete, mais escura. Porque traumatiza mais a epiderme, né? E todo traumatismo da epiderme produz melanina, né? Que é o nosso pigmento. Então, quanto mais a gente traumatiza, mais a gente tem facilidade em ficar com escurecimento vulvar. Então, pegue o seu espelhinho, olhe para a sua perseguida, que nem diz a Cissa, ou queridona, que nem a Renata Parente chama, né? Ela não dá para usar o termo queridona, porque ela usa, mas eu já falei o nome dela, né? Bonitinha, qualquer apelido que se queira dar para sua pepeca, eu falo pepeca para as crianças, né? Então, acho que é interessante olhar com carinho para ela e o que não está de acordo, a gente realmente mudar, como a gente muda no rosto. Eu não falei que eu quero no dermato dar uma ajeitada, né? Apenas a gente pode ajeitar a pepeca que ela fica mais bonita. E assim, eu acho que é legal a gente ver o quanto faz a diferença. Porque eu já ouvi gente falando assim, nossa, pra que vai clarear a perereca? Pra que isso? Eu falo, cara, mas você não sabe o motivo da outra pessoa. Eu já tive paciente, Carla, que falava pra mim assim, doutora, tem 2 anos que eu não boto um biquíni na praia, eu só vou de shorts. Porque desde que eu engravidei, ela teve um escurecimento que estendeu até a coxa. E ela não usava biquíni há 2 anos. Então, a gente fez aí o clareamento com peeling e resolveu o problema. Ela voltou a usar biquíni, tá feliz da vida. Então, não ache que é besteira. Se isso te incomoda, é importante procurar ajuda, porque hoje a gente tem várias técnicas de clareamento. Eu e a Carla, a gente trabalha muito parecido, né, Carla? Então, Bastante. acho que as coisas que eu vou falar aqui é o que ela faz. Vai ser o peeling, né? Pra gente tentar clarear aquela pele aos poucos. Vai ser o laser, que é um outro fator de clareamento. Às vezes a gente junta outros fatores, dá medicação via oral, dá creme para casa junto, faz tratamentos múltiplos para tentar resolver. E eu queria deixar um alerta, meninas. Não clareie a vulva sozinha em casa. Não se clareie a vulva sem ser com pessoa específica. Existem alguns produtos que não devem ser utilizados na vulva. Então, tem vários clareadores que você compra aí na farmácia, mesmo sendo de marca boa. Ah, comprei para usar na axila. Existem alguns compostos que pode usar no corpo que na vulva pode estar associado a aumento de risco de lesão para câncer. Então, não é qualquer clareador que você pode usar na vulva, tá? Então, Eu a vulva queria falar um precisa realmente... negócio aqui. Claro, pode falar. Eu tenho que deixar um alerta. Desculpa, mas estética íntima é para ginecologista, tá? Vou puxar a brasa para o nosso assado. Não tem essa história de ficar fazendo estética íntima sem fazer pelo menos uma consulta e uma avaliação ginecológica. Porque você pode muitas vezes estar fazendo um procedimento em cima de uma lesão pré-maligna que depois pode se tornar um câncer, né? Então, é muito importante, eu vejo muita gente trabalhando com estética aí, que hoje está disseminada a estética, né? Mas eu acho que vale muito a pena, quando a gente trabalha com genital, ter 2 coisas em mente sempre. Primeiro que a vulva, o tecido vulvar, ele é diferente do tecido do resto do corpo, tá? Ele tem pH diferente, eu já falei sobre isso, acho que nós falamos sobre higiene íntima, né, Cissa? Então, ele tem pH diferente, tem revestimento diferente.
o que é, às vezes é pele, tem o tecido de transição, que de pele para mucosa, né? Que tem menos queratina, então tem que cuidar com queimaduras graves nessa região. E muitas vezes você pode estar aplicando um creme ou estar fazendo um procedimento que você não avaliou sua vulva, não foi avaliada por um ginecologista e você pode estar criando um baita problema para você mesma, né? Então, Vou dar. antes de fazer qualquer procedimento ginecológico, principalmente estético, pelo menos passe no ginecologista para saber se está tudo bem. Carla, e um exemplo disso enorme é o laser, né? Que é super comum as pessoas falarem do laser. Se tiver uma lesão pré-câncer de vulva ou alguma coisa ali, quando o laser, quando a gente faz para rejuvenescimento, para clareamento, ele pode ter um fator de estímulo de crescimento de células, de colágeno. Então, se tiver uma lesão pré-câncer ali, está sendo estimulada. Então, é muito, muito importante realmente a avaliação do ginecologista antes de fazer qualquer um desses procedimentos. Não é uma coisa para ser feita de qualquer maneira. Não é uma pele igual a do cotovelo. Não, e nem igual da axila. E os produtos também são diferenciados nessa região. Exatamente. Né? Eu acho que de clareamento, pelo que o pessoal perguntou, basicamente isso. Eu vou passar para o próximo tema. Pessoal, se quiserem ir perguntando alguma coisa, vão mandando por aqui, que a gente vai respondendo conforme for perguntando e vai anotando qualquer coisa para responder no final, porque tem bastante assunto hoje. Carla, o segundo assunto que eu coloquei aqui, acho que é o mais comum dentro da estética íntima, e tem também, aí eu vou acrescentar um pouquinho a capusplastia, que é menos falada. Então, vamos falar primeiro da ninfoplastia, mas só para o pessoal entender, eu fiz um desenho, eu sou péssima desenhista, mas eu vou mostrar para vocês. Então, o que é a ninfoplastia? Aqui no buraquinho do meio é a vulva, tá? A vulva não, a vagina. Aqui por fora é o gordinho da vulva. No meio é o pequenos lábios aqui, tá vendo? Tá vendo que eu desenhei eles diferente de um lado e de outro de propósito, porque a gente não é simétrico, tá? E aqui em cima, aquela pelezinha mais fina que recobre o clitóris é chamado de capuz. O que a gente faz de cirurgia íntima de redução nessa região? A parte do pequenos lábios a gente pode mexer e a região do capuz, né? Por que eu desenhei para vocês entenderem? Porque tem gente que nunca olhou a própria vulva, né? Igual a Carla falou, tem que pegar o espelhinho, tem que se conhecer. E porque às vezes, eu pelo menos já peguei bastante ninfoplastia, que tirou só a ninfo e ficou aquela pele aumentada no capuz, fica assimétrico, né? Então, até para uma cirurgia que já é feita há muitos anos, talvez é legal procurar o profissional em estética íntima, né, Carla? Sim. Na verdade, assim, uma das indicações de capusplastia, que é um capuz, gente, ele fica em cima do nosso clitóris. Eu fiz uns posts sobre clitóris, né? Sobre curiosidades do clitóris e salvei nos meus destaques aqui na minha página, né? Porque o clitóris, ele tem... a única função é sexual. E eu falo, as pacientes têm que massagear o ego do clitóris. Não esqueçam, ele gosta de ser massageado, tá? Só que o que acontece? Muitas vezes você tem excesso de pele em cima do clitóris, que é excesso de capuz. E isso pode muitas vezes dificultar, inclusive, o orgasmo, né, Cissa? Sim. E acumular, a gente produz secreção, certo? A gente produz uma secreção semelhante a quando se alguém tem filhos pequenos aqui, os menininhos produzem ali no pênis quando a gente limpa quando eles são pequenos. No pênis do homem a gente chama de esmegma, mas a mulher é um tecidinho, é uma secreção sebácea, porque a nossa vulva precisa ficar com essa secreção sebácea. Se você tem excesso de capuz, às vezes também acumula entre o clitóris e o capuz essa secreção, que às vezes pode dar um pouco de odor, pode facilitar um fungo, uma bactéria, alguma coisa assim. Então, se o clitóris ele está muito escondido, com muita pele, ele acaba até prejudicando a questão sexual. Então, é o que eu queria falar sobre a capusplastia, né? Sim, e a capusplastia é a fimose da mulher mesmo, né? Que o pessoal fala. Fimose da mulher. E às vezes a mulherada não sabe que dá para mexer nessa região. E daí faz só a ninfo, que é o tradicional, que é a ninfoplastia, que é a retirada dos pequenos lábios. O que eu acho importante, né? Eu já tive paciente, na verdade essa paciente era até cadeirante, que ela tinha uma hiperplasia do pequeno lábio muito grande
e isso incomodava ela, tinha dor, desconforto, ela ficava sentada o dia inteiro, então às vezes até machucava a região do pequeno lábio. Então, gente, essa cirurgia não é só estética. Como a Carla falou, a cirurgia do capuz pode ser uma questão funcional para melhorar a função da região. E a cirurgia do pequeno lábio também. Às vezes, quando a mulher tem um pequeno lábio muito proeminente, incomoda, às vezes só de roçar na calcinha machuca, ou quem trabalha muito sentado e reclama, sente dor nessa região pelo tamanho. Então, existem diversas indicações, não é só estética. Atrapalha o sexo, porque Dobra. inverte, né? Daí dificulta a penetração, né? Porque dobra se tá muito grande, né? Não é só o fato de você... Ó, a doutora Vanúcia Serrano é casada com um colega meu de residência, ela faz estética íntima, eu nunca sei se é no Paraná ou em Santa Catarina, mas é numa dessas duas cidades, hein, Vanúcia? Qual delas que você mora? Então, assim, o fato de fazer a ninfoplastia, às vezes na relação sexual, principalmente nas mulheres com mais idade, que ficam com menos lubrificação vaginal e que tem uma alteração, inclusive, do climatério, pode incomodar na hora da penetração. Ele pode inverter, né? E pode dificultar, inclusive, a penetração, né? Então, pode ser desconfortável. E pode ser feio. Muitas pacientes acham que é feio, porque elas têm tamanho diferente, elas têm uma assimetria, né? Um lado maior, um lado menor. Eu sempre conto uma história de uma paciente que eu atendi virgem e ela casou virgem, só que ela só casou depois que eu fiz ninfoplastia nela. Porque ela tinha casamento marcado e tudo. Ela disse assim, doutora, se você não me operar, não tem como casar, porque eu não vou ter relação sexual. Foi uma das primeiras pacientes que eu operei aqui em Joaçaba e realmente, eu falei, será? Não sei. Daí eu falei, então vamos lá, vamos examinar. Gente, quando eu fui examinar a paciente, sabe o dumbo? Caía lá na região do ânus. E daí eu disse, não, realmente você merece uma cirurgia. Isso aqui é uma hipertrofia muito grande, né? E casou, feliz da vida, depois inaugurou tudo. Inaugurou a ninfoplastia na lua de mel, né? Mas ela não tinha coragem nem de se expor pro namorado em função do que era muito grande mesmo, né? E tem uns muito grandes mesmo. Eu também já examinei. E a gente vê a felicidade da paciente depois, né? Tem paciente Exato. que fala, perdi a vergonha, fiquei feliz, melhorou a autoestima, porque é uma região tão delicada e às vezes ter vergonha de perguntar, de falar. E para nós, ginecologistas, é uma coisa muito simples, falar da vulva, você vê que a gente fala aqui perereca, e a gente fala disso todo dia. Então a paciente tem que perder um pouquinho essa vergonha e conversar, né? Pra gente que a gente possa ajudar nesse sentido. Verdade. Uma das perguntas, Carla, foi um pouquinho pós-operatório, de tempo que fica parada, quanto tempo que precisa ficar de atestado, como é que você orienta? Então, agora eu vou falar de um post da Vanúcia que está aqui na nossa live. Ela fez um post que eu achei um máximo, porque ela colocou os períodos do pós-operatório da ninfoplastia. O primeiro dia de arrependimento, porque vai doer, né? Vai inchar. Mas, em compensação, terminava o post feliz da vida. Então, assim, normalmente 15 dias, né? É um pós-operatório que você não vai ter relação, né? Então, você precisa ter esse cuidado com a higiene íntima, cuidar com sabonete, né? Mas não é um pós-operatório, assim, que seja insuportável, né, Cissa? Dá bem para tolerar e eu falo sempre, quem faz procedimento estético não pode reclamar, né? Faz porque quis, então aguenta, né? Quando eu vou tomar minhas agulhadas, que o botox está vencido, eu não gosto. Eu me franzo toda, né? Eu vou fazer um preenchimento de ácido hialurônico, mas assim, eu aguento porque eu sei que o pós vai ser ótimo, vou ficar super bem, vou ficar feliz, minha autoestima vai melhorar. Então, assim, tudo que melhora a autoestima a gente suporta, né? E eu acho que dá bem para suportar uma ninfoplastia sem problema nenhum, né? 15 dias dá para tirar de letra. E também não precisa trabalhar, né? Deixar de trabalhar, né, Cissa? De ter atestado, tem que ter cuidados, né? É claro que você não vai operar uma região da vulva e vai passar o dia inteiro sentado.
Mas hoje não tem aquelas almofadinhas que os proctologistas usam quando fazem cirurgia de hemorroida? É tranquilo, dá para comprar uma dessas também, né? É, exatamente. Não é uma cirurgia que exige tanto afastamento, reclusão. São mais cuidados, né? Higiene local. O desconforto é pior nos primeiros dias, depois melhora bem rápido. Geralmente super bem tolerável, né? O próximo tema aqui que eu tinha colocado é para a gente falar um pouquinho de vulva, né? Porque hoje eu acho que está chegando mais até no consultório essa queixa. E estão falando bastante das rugas da vulva, né? Porque antigamente só falava aqui do rosto, enrugou o rosto, nossa, ficou flácida da pele. E hoje a vulva é uma região que envelhece até um pouco mais cedo que a mulher. Você vê que às vezes tem um crescimento de vulva, fica cheia de ruguinhas. E hoje a gente tem Fica vários murcha, fica murcha, exato. Parece que aquela murcha, gordura murcha, murcha. ela é reabsorvida com a idade. Então, tá sendo uma queixa um pouquinho mais frequente. A gente tem várias técnicas para melhorar isso. E eu queria já aproveitar que a gente está falando de cirurgia. Às vezes, esse excesso de tecido em vulva, né? Que fica bem aumentado, bem enrugado, quando a gente não consegue, com técnicas minimamente invasivas, resolver, uma opção é a plástica dessa região. A cirurgia plástica, a gente vai usar uma técnica muito parecida com a da ninfoplastia e com a do capusplastia, só que numa área maior. E vai retirar também esse excesso de pele e depois pode até complementar com outras técnicas de rejuvenescimento dessa região. Eu vou deixar a Carla falar um pouquinho das técnicas de rejuvenescimento, né? Já que eu já comecei falando da parte cirúrgica. Vamos falar do rejuvenescimento da vulva, como é que ele pode ser feito? Isso! E depois a gente fala do preenchimento. Tá bom. Pode ser feito de forma usando técnicas mais superficiais, né? Cissa, já que tu vai fazer falando do preenchimento, né? Essas técnicas superficiais, elas vão desde o FRAX, que é a radiofrequência microfocada fracionada, né? Que é um procedimento super bem tolerado. Depois nós vamos falar a ação dele na vagina também, né? Então, ele causa microtraumas vulvares, né? Ele tem uma plataforma e uma ponteira, onde na ponteira tem microagulhas e você penetra essas microagulhas na pele, né? E dá uma descarga de radiofrequência, então acaba fazendo com que essa área tenha um estímulo de colágeno, né? O próprio peeling, ele já ajuda no estímulo do colágeno, né? Porque vocês têm que entender assim, tudo que causa trauma na pele estimula colágeno, tá? Então, se você usa o ácido à noite na sua pele para fazer o seu preparo no rosto, você está estimulando o colágeno, você não está só clareando a sua pele. Você usa ácido retinóico, glicólico, ácido acetilsalicílico ou mesmo a vitamina C, né? Você já usa isso para produzir o colágeno. Então, a gente pode produzir colágeno através do Frax, né? A gente pode produzir o colágeno nessa região através do laser, né? O laser, ele tem uma ação, tem um resultado praticamente semelhante ao do Frax, só a ação dele é diferente. De uma forma mais moderna, agora a gente tem o ultrassom microfocado, né? Que eu conheci no meu curso de estética também. Ele também estimula colágeno nessa região. Tem o microagulhamento, né? Que são um roller, né? A gente faz anestesia local na paciente. Todos esses procedimentos são feitos com anestesia local no consultório, super bem toleráveis, tá? E você vai para casa, no máximo um analgésico, e eu falo para a paciente, molhe um absorvente, põe no congelador, né? Que o gelinho ajuda a diminuir o edema depois, né? Então, pode botar um absorvente geladinho ali para diminuir o inchaço. Então, microagulhamento, o Frax, o laser, o ultrassom microfocado, o próprio peeling, né? São técnicas que você pode rejuvenescer a sua vulva. Então, tirar um pouco daquele aspecto enrugadinho, né? E assim, a gente vê um resultado tão legal com essas técnicas, né, Carla? Acho que a gente trabalha com Frax, nós duas temos o Frax no consultório, que é a radiofrequência. E a gente vê o resultado, em 14 dias você já começa a ter uma produção de colágeno depois da aplicação.
E já com 30 dias, quando a paciente retorna, não é milagre. É claro que precisa de mais de uma sessão, né? Geralmente o primeiro pacote é em torno de 3 sessões para um resultado bem legal. Mas a gente vê tanto resultado legal que às vezes não é para a mulher ficar com vergonha da região íntima, né? Até porque tem o envelhecimento da pele, tem a reabsorção da gordura ali atrás. Então a gente tem como às vezes melhorar a qualidade da pele antes de fazer um outro procedimento, como o procedimento cirúrgico, quando a pele está muito em excesso, como preenchimento. Ali para a região íntima também, só para vocês entenderem, as pacientes às vezes que fazem cirurgia bariátrica, né, são Boa, pacientes, bem colocado. né, são pacientes que emagrecem muito rápido, então fica com flacidez de pele. Às vezes, a mesma flacidez de braço, de barriga, que vai fazer uma cirurgia plástica, também fica na região íntima. Ou mesmo pós-cirurgia plástica, fica com aquela gordura final da vulva caída. Então, a gente tem como, além de estimular o colágeno daquela pele, a gente tem como fazer um preenchimento, que é um preenchimento com ácido hialurônico na vulva, para tentar deixar ela mais firminha, mais redondinha, mais hamburguinho, de novo, né? É. Fofinha. Fofinha. É, Preenchida. então, isso é uma harmonização da vulva. O pessoal não faz harmonização facial, rosto, olheira, que eu e a Carla a gente estava aqui falando, eu fiz olheira agora recente. A gente pode fazer na região da vulva também. E o preenchimento dessa região, ele dura bastante tempo, mais de um ano. É um procedimento pouquíssimo doloroso, com anestesia local. Praticamente tudo que a gente vai falar aqui hoje é feito em consultório, a gente faz o consultório sem problema. O paciente marca o horário, vai lá, faz, volta para suas atividades, não perde o dia por causa disso, né? Então, são todos procedimentos bem tranquilos. Com relação ao rejuvenescimento, que a Carla já falou bastante da vulva, hoje eu recebi um relato de uma paciente, a gente vai falar, quero falar um pouquinho da parte da vagina, rejuvenescimento íntimo, porque as pessoas falam assim, rejuvenescer a vagina, pra quê? Ninguém vê a vagina, né? Mas a gente não tá falando. Não vê, mas sente. Paciente, exato. E o rejuvenescimento íntimo, né, vaginal, ele é mais sentido mesmo. É como se fosse um retorno da função dessa vagina. Tem pacientes que depois da menopausa ficam com uma secura importante, a vagina mais sensível, com a pele mais fina, e não consegue ter relação sexual, ou toda relação tem dor, dificuldade de lubrificação. Quando a gente fala em rejuvenescimento, a gente quer melhorar a função dessa vagina e melhorar a qualidade da relação sexual dessa mulher, melhorar a sensação na relação sexual. Então, o rejuvenescimento serve para isso. E hoje eu recebi um relato de uma paciente que eu fiz o Frax recentemente. E essa paciente falou que está feliz da vida, porque a gente fez o procedimento e não foi só ela que sentiu a diferença, né? Ela sentiu amor e disse que o marido também sentiu a diferença. Porque quando a gente rejuvenesce essa região, estimula esse colágeno, deixa a região da entrada da vagina mais com tônus melhor, fica mais. Volta a ficar mais durinha, flácida, melhora a qualidade daquela pele. E o parceiro percebeu, porque ele estava viajando, quando ele voltou, ela tinha feito. Eles tiveram relação, ele percebeu: nossa, tem alguma coisa diferente. E aí que ela foi contar o que tinha feito. E ela tá super feliz com o resultado. Viu? Eu tenho que falar que o termo rejuvenescimento vaginal, ele é mais para melhorar a função do que a estética. A parte da vulva, ela é estética, porque a gente enxerga, tu tá entendendo? E também é funcional. Mas a da vagina é basicamente funcional. Principalmente para as mulheres que acima dos 40 anos. E principalmente para as mulheres que menopausaram. Por quê? A nossa vagina, ela tem uma estrutura em camadas. A nossa pele tem camadas e a nossa vagina também tem camadas. E a nossa vagina, enquanto jovem, ela é toda cheia de prega, né? Ela é uma gaita, eu brinco, não interessa o tamanho do pênis, ela vai se adaptar porque ela é uma gaita. Úmida, molhada, né? Cheia de muco. Quando as pacientes, às vezes, é só olhando que se queixam de secreção vaginal, eu falei, você ainda vai sentir saudades. Falei, vai mesmo. Então, assim, isso com a perda do estrogênio na menopausa, na perimenopausa, ou mesmo nas pacientes que fizeram quimioterapia, eu queria deixar um recado aqui muito importante, que rejuvenescimento vaginal não é só para paciente, às vezes, climatérica, é para aquela paciente jovem que fez químio, que não produz mais estrogênio,
que fez radioterapia dentro da vulva, né? Por causa que teve um câncer, né? Então, estimular esse colágeno vai recuperar a espessura da vagina. Com isso, vai repor as glândulas no seu devido lugar, porque as glândulas eram compridinhas com produtoras de micro, elas ficam achatadas. Vai recuperar as pregas da vagina, né? A elasticidade, né? Porque é uma queixa muito comum o desconforto sexual no período perimenopáusico ou menopáusico, ou nas pacientes que fizeram químio, né? E nas pacientes pós-parto, tá? Porque assim, a paciente pós-parto, ela tem a mesma sequela na vagina que a mulher na menopausa. Só que a causa da queda do estrogênio é outra, né, Cissa? A causa da queda da vagina é a questão da retirada da placenta e você vai ficar hipoestrogênica, principalmente se você amamentar, você vai produzir bastante prolactina, que tem uma inibição no estradiol, né? Porque a gente não vai mais ovular e a gente ainda passa micropílula, às vezes, para paciente que está amamentando. Então, a paciente vem e diz, nossa, doutora, mas está muito difícil de ter relação. Então, o rejuvenescimento vaginal, seja ele com laser, com frats, com ultrassom microfocado, ele devolve a qualidade de vida para a paciente. Ele devolve o colágeno, ele melhora a síndrome geniturinária, que tu podia falar um pouquinho, né, Cissa? Nossa, com certeza. A síndrome geniturinária que a Carla está querendo falar não é só da função da vagina, que a gente está mais frisando na questão da relação, lubrificação, dor, mas muitas mulheres, após os 40 anos, com essa queda importante do colágeno, né, com os anos de menopausa, acabam evoluindo com uma mudança na angulação do canal urinário, perda de força muscular nessa região, piora da qualidade de sustentação da região genital e isso aumenta a perda urinária. Então é aquela paciente que muitas vezes tosse, perde xixi, espirra, perde xixi, ou não consegue chegar no banheiro, já perde xixi no caminho. São pacientes que às vezes ficam com uma incontinência urinária com o passar dos anos e que, com essas técnicas de rejuvenescimento íntimo, a gente consegue melhorar também a queixa de incontinência urinária. Muitas vezes, queixas também como, eu tenho uma sensação de bola na vagina. A gente chama isso, né, no termo médico, de prolapso genital. Então, às vezes, a bexiga fica mais caída, que a mulherada fala, ai, eu tô sentindo uma bola. Você olha a bexiga que desceu um pouquinho. Ou mesmo a região inferior do reto, que pode subir um pouquinho para a região vaginal. Essas queixas de bola na vagina, de perda urinária, também são queixas que a gente consegue melhorar com a técnica de radiofrequência, com o rejuvenescimento íntimo. E muitas vezes sem aumentar risco para a paciente, porque é um procedimento muito tranquilo, feito em consultório, que a paciente não precisa ficar sem trabalhar, retorna às atividades e resolve muitas vezes o problema. Então, acho que a técnica de rejuvenescimento, quando a gente fala rejuvenescer em função da questão da vagina, lubrificação, sensação de tônus vaginal, melhorar a flacidez vaginal, melhora também perda urinária, sensação de bola na vagina, aquela sensação largada, que diz que com o tempo a mulher fala, mas meu introito, a entrada da vagina parece estar mais larga. Então também melhora essa função. Só com uma técnica de rejuvenescimento, sem cirurgia, sem intervenção, sem anestesia geral, né? O que é muito bom. A Vilma... devolve a qualidade sexual para os pacientes, né? Porque a síndrome geniturinária, às vezes as pacientes vêm, ai, doutora, eu já tratei cândida várias vezes e eu vivo com infecção urinária. Daí você vai examinar e diz assim, isso aqui não é cândida e não é infecção urinária. Uma paciente minha agora, inclusive desse município que foi atingida aí pelo tornado, essa que fez o retorno online comigo, ela ligou no consultório e disse assim, disse pra doutora Carmen passar um antibiótico para mim, porque eu tô com uma infecção urinária. Eu falei, não vou passar não. Daí eu sabia que ela era climatérica, menopáusica, e ela não é muito obediente nos tratamentos, né? E eu falei, diz para ela coletar um exame de urina primeiro. Porque ela já tinha ido no posto ou no médico, já tinha tomado 2 vezes antibiótico. Fez o exame de urina, não tinha urocultura negativa, não tinha infecção urinária. Ela tinha uma sensação de estar com a infecção urinária, que também faz parte da síndrome.
Daí eu falei, vem cá que eu vou te examinar. Eu examinei, é claro que não deu para fazer Frax ainda, mas um creme de estrogênio, ela só me mandou dizer ontem que estava maravilhosa, que a sensação de ardência, de tenesmo melhorou, né? Tem muito paciente com coceira crônica que fala assim, nossa, eu vivo com cândida. Aí você vai, tá, mas essa cândida nunca foi embora. Não, usei 18 pomadas, 6 meses de fluconazol, e a cândida não vai embora. Não E vai vocês embora. precisam espessar essa pele, melhorar a qualidade, ela tá sem estrogênio. É menopausa, tá sem hormônio. Ou mesmo a paciente no pós-parto, né, Clara, que fica aí com a inibição do eixo hormonal pela amamentação. A gente ainda dá pílula para não engravidar, fica toda suprimida, sem estrogênio. Essa paciente também tem secura vaginal, queixa de dor na relação, coceira. E às vezes, né, por mais jovem que ela seja, às vezes, quando incomoda muito, e tem pacientes com muita queixa nos primeiros 6 meses pós-parto, tem indicação de fazer, às vezes, uma sessão de rejuvenescimento. A gente, claro que vai fazer numa intensidade menor, às vezes, do que uma paciente na menopausa, que a gente sabe que vai ficar sem estrogênio mesmo. Agora, essa paciente que no pós-parto, ela também é uma candidata quando está com muitos sintomas. E eu brinco para. Eu vou falar uma coisa. Sabe do jeito que eu falo, né? As pacientes no puerpério, elas vêm nos primeiros 40 dias, eu digo para elas assim: ó, é o seguinte, o pênis vai parecer um cactus na primeira relação. É tão rio porque tu não teve filho ainda, né? Quem tem filho já passou por puerpério, a lista, você vai lembrar de mim. Daí, esse tempo atrás, uma paciente veio assim: ô, doutora, esse negócio do cacto não passa nunca. Daí eu falei para ela, porque assim, não tem condições. Então eu falo que às vezes a vantagem de você ser gineco mulher é nesse sentido, você já ter tido todas as experiências da vida, né? E essa foi uma delas. Eu falei, não, então às vezes a gente tem que entrar com outra coisa, e hoje a gente tem o Frax para oferecer, né? O que a gente precisa também dizer, né, Cissa, que os tratamentos de estética íntima, eles não são definitivos, né? Com exceção da ninfoplastia e da capusplastia, eles têm um tempo. É como você ir no dermato. Ó, já gostaram da minha comparação. Todo mundo diz que eu tenho comparações muito felizes. Esses dias falaram também para mim aqui numa live que eu fiz de dor pélvica. Então, assim, a gente não vai no dermato, às vezes, uma vez por ano para repor porque vai se perdendo, né? A gente usa os estímulos, mas assim, a idade é cruel, né? E a gravidade também. Então, por mais que a gente tem que fazer, as primeiras sessões, elas são mais sessões, e depois, uma vez por ano, uma manutenção, né, Cissa? Sim. Às vezes eu falo para o paciente, vamos fazer 3 sessões, primeiro pacote, o primeiro começo, né? E depois uma manutenção. Daí a gente vai ver que depende da paciente, a cada 6 meses, a cada ano. Isso vai mudando, depende muito do caso, né? Mas geralmente uma vez por ano é o suficiente para manter. Né? Eu tive algumas pacientes esse ano e eu tenho paciente minha presa no Paraguai, do outro lado da ponte, que estão tudo ansiosa, mas todas felizes, graças a Deus, com o tratamento. Eu vi aí que alguém perguntou, Carla, quantos dias de internação na ninfo. Então, eu queria falar um negocinho. A ninfoplastia, ela pode ser feita até em consultório, dependendo do caso, tá? Então, às vezes, de internação. E quando interna a paciente, no máximo 12 horas. A gente chama isso de day hospital. Interna, opera, recuperou da anestesia, vai para casa. Não é uma Vai cirurgia para casa. mais do que isso de internação. Não precisa ficar dias internada, nem nada assim, tá? Então, respondido aí a pergunta que fizeram sobre tempo de internação e a ninfoplastia. Ó, doutora Camila é nossa colega lá da residência, Alcis, da Oi, POD, Reprodução Carmen, que Humana. bom. Tem bastante gente participando. Ai, minha paciente. A Carmen também tá aí, Thalita, Tati, todo mundo. Tem bastante gente passeando por aqui hoje, escutando a gente. Plena terça-noite, Carla. A Que gente bom. bater um papo. Papai tá aí, ó, tem um monte de gente. É bem Vamos papo mesmo, né, Cissa? Nossas lives são bate-papo, né? bate-papo sempre. Carla, outra coisa curiosa, e até, na verdade, não sei se você viu, eu fiz um vídeo do orgasmo, no dia do orgasmo, e falei da ampliação do ponto G e recebi várias perguntas. Então, eu deixei também um tempinho aqui para falar um pouquinho da ampliação do ponto G,
né? Porque primeiro, antes de você falar um pouquinho da ampliação do ponto G, eu queria definir o que é ponto G, né? As pessoas falam muito, vou pegar meu desenho ruim de vulva de novo, gente. A mamãe também tá aí, oi mãe. Vou pegar meu desenho de vulva de novo, gente. O que eu falei do clitóris aqui, que o clitóris ele tem mais de 6 mil terminações nervosas, que é onde a gente tem o principal estímulo sensorial ali para a mulher, que é a área do prazer, né? E ele não é só essa região. O clitóris ele se ramifica. Vai até entrar um post sobre o clitóris. A Carla fez um esses dias, que tem o desenho dele lá. E ele entra com ramificações aqui para a região lateral de vulva-vagina e para a parede anterior de vagina. E nessa região da parede anterior da vagina é que está o famoso ponto G, que é aquela história, nunca vi, ninguém sabe onde está, será que existe mesmo? Mas ele existe, ele está ali. E é uma das partes da ramificação do clitóris. E a gente tem como melhorar essa parte, essa sensação da região do ponto G. Ampliar essas terminações nervosas para melhorar o contato na penetração, né? E é isso que a gente faz. Melhorar literalmente o orgasmo, né? O orgasmo vaginal. Vaginal. Tem chega a ter 9 centímetros de ramificação o clitóris, viu? Eu andei estudando para fazer meus posts, né? De novo, anatomia. Então, ele tem os desenhos aí no meu... salvo no meu destaque, tá escrito clitóris, tem bastante coisa. E ele tem chega a ter 9 centímetros, às vezes, de ramificação, viu, Cissa? Sim, ele tem. Vai sair também no post, que vai entrar meu post no final do mês. A gente colocou isso também. Ele é tão pequenininho, mas a maior parte do clitóris ela tá para dentro, onde a gente não enxerga. Tá escondido. Isso. E a mesma coisa que a gente falou que a gente usa para harmonização facial, que é claro que a gente quem já fez sabe que às vezes usa um tipo diferente de ácido hialurônico aqui no malar, outro tipo aqui na olheira, outro tipo na boca. Na região da vulva a gente usa um tipo, na região do pequenos lábios outro, quando faz preenchimento. E para o clitóris a gente também usa um ácido hialurônico. Então, é como se fizesse uma área de preenchimento nessa região e ampliasse um pouquinho a sensação de aumentasse essa área do ponto G para melhorar o atrito ali naquela região. Então, é um procedimento também ambulatorial, teve bastante perguntas sobre ele. Aliás, diga-se de passagem, vou contar para todo mundo aqui, tava louca para ampliar meu ponto G contigo na última pós, não deu certo. E eu ainda tô sem ampliar ele, tá? Tô louquinha para fazer. Logo, logo a gente vai para pós e faz. Né? Gente, super tranquilo, rápido. E a Camille aí, G-Shot. G-Shot, é isso mesmo, Camille. Viu? E assim, ó, como identificar o ponto G, tá? Vai entrar na fila, vai ficar em segundo lugar, Camille, tá? Porque eu vi a Cissa fazendo uma ampliação do ponto G de uma amiga dela em São Paulo. Eu falei, consegue o ácido hialurônico ali para mim fazer. A Cissa já conseguiu, mas não deu certo, não deu para fazer. Então, eu tô desde março esperando para fazer o meu ponto G, porque eu tô louca para experimentar. Que é a melhor coisa para você estimular uma paciente a usar é você ter passado pelo procedimento e ter dito se valeu a pena ou não, né? Eu falo que eu sou uma defensora árdua do Mirena, né? Sempre gostei dos LARCs há muito tempo. E eu não consigo não... Hoje tem o Calina também, mas eu não consigo não indicar, porque eu usei e uso, é muito bom. Então, eu quero tudo de bom para os meus pacientes. Eu quero para mim, quero para elas, tu tá entendendo? Exato. Então, né? Então é bom a gente experimentar para passar a sensação de dizer, e eu não tenho problema nenhum de falar se é bom, se é ruim ou não. Então, assim, na verdade, as meninas aí que estão assistindo os vídeos e os seus maridos, né? Cissa, ensina aí como é que a gente identifica esse pontinho maravilhoso. O ponto G, ele fica um pouquinho lateral à uretra, geralmente, e 1 a 2 centímetros para dentro da vagina. Só que como nada é fácil e nem a anatomia de todo mundo é igual, a gente já falou que a vulva de todo mundo é diferente, o capuz clitoriano é diferente, até o ponto G ele pode ter uma variação. Então, na ampliação, algumas vezes, além da gente usar esse marco anatômico, de saber a região anatômica que ele fica,
a gente pode perguntar para a paciente em que região ela tem a sensibilidade na parede anterior da vagina. Porque a vagina não é um órgão com muita terminação nervosa. Até porque senão a paciente teria dor na relação, né? Então, não é um órgão que é muito dolorido. Então, quando a gente vai colocar a área do ponto G, às vezes a gente até limita o espaço onde vai ser o preenchimento pela área de sensibilidade da paciente. Onde a paciente tem sensibilidade, onde ela sente diferença na parede anterior da vagina, para fazer a ampliação. É um procedimento super tranquilo. A Carla viu eu fazendo numa amiga minha. Só não deu para fazer nela aquele dia, porque realmente a gente não teve material. É um procedimento de minutos, com anestesia local. Faz no consultório mesmo, normal. Vai para casa, andando, sem dor, sem nada. Fica 7 dias sem transar. 7 dias sem relação. E só, né? É bem tranquilo. E assim, vocês podem identificar o ponto G de vocês em casa também. Pega o dedinho, né? Exato. Põe na vulva, põe na parede anterior ali na parte de cima e vocês vão perceber onde vocês têm mais sensibilidade ou não. Porque eu sempre falo, as mulheres já têm uma dificuldade grande com a questão sexual, né? Se a gente tem uma queixa grande, eu brinco também. Eu sou mulher, não é sempre que funciona do jeito que eu quero, né? Mas a gente tem que ir exercitando, né? Para que as coisas continuem sempre fluindo, né? Então, melhorar a autoestima da vulva, né? É também melhorar, às vezes, a condição da vulva e da vagina também, às vezes, é melhorar a nossa condição sexual, porque nós merecemos transar com um orgasmo, né? Com certeza. Eu falo que transar sem orgasmo, eu choro. Então... Não. E assim, na verdade, eu falo para os pacientes, relação sexual, você tem que sair com a sensação de que valeu a pena. É satisfação, né? Tem que ser bom. Ah, não tive orgasmo, mas valeu a pena? Agora, transar por transar, sem gostar, sem sentir nada, pelo amor de Deus, isso não existe, né, gente? Eu falo isso bastante na consulta. E geralmente o autoconhecimento, a mulher conhecer o que é melhor para ela, onde ela sente, ajuda muito a mulher. Então, faz parte. Pegar o espelho, faz parte, sentir onde é a região que você tem diferença na sensibilidade. A ampliação do ponto G, ela pode aumentar em até 70% a chance de orgasmo vaginal ou melhorar a sensibilidade vaginal. Diga, Carla. Eu tenho uma coisa para falar. Eu acho que eu vou mandar toda a mulherada consultar com uma urogineco. Uma fisioterapeuta especialista em urogineco. A minha live que eu fiz semana passada foi com uma fisioterapeuta especialista nessa área. E a gente falou sobre dor pélvica, né? Mas assim, não é só para dor pélvica. É porque a mulher não tem propriocepção. Eu queria falar um pouquinho da propriocepção. Que é assim, se eu tenho meu braço aqui, eu sei que meu braço está aqui. Isso é uma propriocepção. Se eu estou de olho fechado e coloco minha mão no pé, eu sei que minha mão está no pé, porque isso chama-se propriocepção. E a mulherada não tem a propriocepção do seu períneo, do seu assoalho pélvico. Ninguém exercita essa área. Então, falar de estética íntima também é falar sobre a saúde sexual da mulher. E muitas vezes a mulher que não tem essa propriocepção, não sabe dar força, não sabe fazer direito, ela acaba às vezes tendo dor na relação também, né, Cissa? Então, se conhecer e saber como os órgãos pélvicos funcionam, é meio caminho andado para a gente também ter satisfação em todos os sentidos, inclusive na questão de perda urinária, de outras coisas assim, né? Sim, e realmente a físio, né, ajuda bastante. Quando a gente caminha uma paciente que tem indicação de fisioterapia de assoalho pélvico, a físio ajuda muito essa questão de consciência corporal e de saber que músculo contrair, que músculo relaxar, ou ter noção da consciência de contração do períneo mesmo. A mulher, muitas vezes, ela não tem noção da força do períneo, onde que contrai, como diferenciar essa musculatura. Então, isso faz parte mesmo do autoconhecimento. Eu vou... Ixi, Carla, vamos falar um pouquinho... Vou falar um pouquinho do ponto H, né, Carla? Quanto tempo nós temos? 5 minutos. Agora que eu vi... A Cris é a fisioterapeuta que falou comigo sobre dor pélvica. E eu falei há pouco, Cris, que eu vou mandar todo mundo para a fisioterapia conhecer sua força e exercitar seu assoalho pélvico aí para melhorar a condição sexual. Né? Com certeza. E, claro, rejuvenescer a perereca com certeza é muito importante, né? Com certeza.
A Laís, eu fiz uma live com a Laís, ela também falando assunto super pertinente, qualidade de vida e bem-estar para a mulherada, com certeza. É isso que a gente tenta promover no consultório, qualidade de vida, bem-estar, saúde e a Quantos paciente tem que viver bem. minutos? Quantos minutos A nós gente tem temos? 4 minutos, Carla, 4. Tá, então fala rapidinho do ponto H, que eu quero falar um pouquinho do vaginismo, tá? Sobre o uso Tá, do então Botox. vou resumir o ponto H, porque o ponto H não é pra gente, é pros meninos, então a gente tá buscando o bem-estar da mulherada aqui hoje. O ponto H ponto H é presente. Eu falo o seguinte, que ponto G é nosso presente. Ponto H é presente pro marido, né? exato. Só faça um ponto H se vocês acham que vale a pena mesmo. É para realmente fazer um quebra-mola pro pênis, né? Para ele Na ter entrada da maior... vagina. Na entrada da vagina, para ele ter um maior atrito e para orgasmo masculino. E para aquelas pacientes que às vezes se sentem muito alargadas, a gente também pode fazer o ponto H para diminuir o introito vaginal, né? Exato. Carla, arrasou. Já falou, não preciso falar mais nada. Eu roubando sempre, ó. Eu falo pouco. Maravilha. Não, mas é isso mesmo. Então fala Agora do vaginismo fala um pouquinho do você. vaginismo. Fala Não, você. pode falar. Tá bom, vamos ficar de ping-pong e vai terminar nosso tempo. Meninas, vaginismo a gente também pode tratar com fisioterapia. Vaginismo é normalmente de ordem, às vezes psicológicas ou por um trauma que você teve. É uma contratura involuntária dos músculos da entrada da vagina. Então, essa semana eu tive uma paciente com uma contratura. Eu falei para ela, inclusive, que eu ia encaminhar, né, para fisioterapia. Mas, assim, às vezes a gente pode resolver isso com botox. Por quê? Porque o botox faz relaxamento muscular. Exatamente. Eu sabe que o botox é uma coisa que todo mundo põe na cara, tira rugas e tudo mais. E daí as pessoas falam, nossa, mas dá para usar na região íntima? Então tem pacientes que às vezes, mesmo depois da fisio, tem uma dificuldade de relaxamento ainda, ou precisa de algo a mais para ajudar a relaxar essa região. Então o botox ele é muito bem empregado no tratamento nesses tratamentos que a primeira linha não deu certo para vaginismo. Tá no arsenal aí da estética íntima como um dos produtos que a gente utiliza e pode acabar ajudando a paciente. E querendo ou não, essa paciente que está fazendo físio, às vezes ela melhorou, mas não melhorou 100%. Ou você aplica o botox, ela passa a ter relação sem dor, tudo. De repente, quando passa o efeito, ela consegue atingir um relaxamento melhor muscular e não volta a utilizar. É claro que ela vai ter um período de acompanhamento com a físio, depois que passar o botox de novo. Mas o botox está no nosso arsenal terapêutico aí das medicações que a gente usa dentro da estética íntima e que é uma medicação que a gente usa para função, melhora de função. Então é funcional, acaba não sendo estética, né? Como é no rosto, por exemplo. Certo? Resumimos tudo? É bastante assunto, né? Mas eu queria assim. Você vai encerrar porque a live é sua. Eu queria agradecer o convite de novo. Eu adoro fazer live para difundir conhecimento. Eu falei isso semana passada, né? E eu acho que a estética íntima ela veio para ficar, porque a autoestima é tudo. A gente não precisa se conformar com aquilo que a gente não gosta, né? Então, precisa, se for vulva, se for vagina. E não esqueçam que ninguém precisa ter relação sexual com dor. E as mulheres que estão aí com secura vaginal, o Frax, o laser, eles dão excelentes resultados, né? E a gente está aí para melhorar a qualidade de vida de todo mundo, né, Cissa? Muito obrigada. Gente, obrigada, Carla, por ter topado mais uma vez fazer uma live comigo. Logo, daqui a 1 mês e meio, 2, a gente já inventa outro de novo. Logo, a gente está junto no curso de tentantes de novo. Né? A gente está sempre conversando. Uma DSOP, né? Vamos falar de ovário policístico, por favor. Precisa, Carla. Precisamos. Precisa. A gente vê toda semana no consultório, né? Vamos fazer. Então, muito obrigada. Em breve, então, vamos fazer de SOP. Acho que a gente tem o curso de tentantes aí no meio ainda. Então, vamos ter curso de tentantes, temos SOP, tem muita coisa para a gente conversar. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. E logo, a gente está de volta para falar de mais coisas. Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite.